No vídeo de hoje, nós vamos ver sobre mais uma ferramenta para diagnosticar a nossa programação. E na última aula nós vimos então sobre as referências cruzadas. O que nós vamos ver na aula de hoje é bem na mesma linha de raciocínio. A gente também está procurando realizar diagnóstico, mas no vídeo de hoje é sobre um caso específico, que é quando acontece o overlap de alguma variável. Vamos entender então o que é isso. Então eu estou aqui com o meu supervisório, o mesmo que nós utilizamos no último vídeo, e eu fiz algumas adaptações aqui. Vocês estão vendo que antes tinha o modo manual, automático, nesse aqui eu tenho só o modo manual porque vai ser mais do que suficiente para a gente entender. Então olha só, eu tenho aqui o meu tanque, da mesma forma que eu tinha lá na última aula, posso resetar o nível dele. Eu tenho aqui o meu botão que abre, a minha válvula Y1 que está abrindo ali e preenchendo o tanque até dar 80. Eu posso abrir Y2, que vai esvaziar o tanque, até chegar a 20. Tudo funcionando de maneira correta. Aqui, para eu simular, eu criei uma variável que se chama overlap e eu vou ativá-la. Depois que eu ativei ela, olha só, nada mais funciona. Então aqui eu estou me deparando com um erro, ou seja, parou de funcionar, não funciona da maneira em que deveria estar acontecendo, e agora eu vou seguir alguns passos para diagnosticar ou pelo menos tentar identificar onde que está e por que está acontecendo esse erro. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, quando eu abro Y1, a minha válvula Y1 deve ficar verdadeira. Então onde isso está acontecendo? Isso está acontecendo aqui no meu modo manual. Abri o meu modo manual, abri Y1, ó, eu consigo ver aqui no meu ladder que a minha variável válvula 1, ela está ficando verdadeira. E ela está ficando verdadeira aqui, mas não está ficando verdadeira de fato no campo ou na minha EHM. Então, o que será que está acontecendo nesse momento? Ó, de vez em quando ela dá até algumas piscadas, fica um pouquinho verde, mas ó, de alguma forma isso não está funcionando da maneira que deveria. Talvez a gente pudesse pensar o que nós fizemos na última aula. Talvez eu esteja sobrescrevendo o valor da minha variável válvula 1. E de fato, isso é uma possibilidade. Então é isso que nós vamos verificar. Então, da mesma forma que nós fizemos da última aula, eu vou clicar então com o botão direito e vou ir em referência cruzada. Aqui nas referências cruzadas vai me mostrar onde e como eu estou utilizando a minha variável válvula 1. Aqui, esses 4 últimos são os acessos da IHM. Aqui o tempo de leitura, conexão, configuração e o desenho da minha válvula de fato. Então estou utilizando ela em 4 pontos na minha IHM. E aqui eu vejo que eu estou utilizando em 2 lugares na minha lógica. Eu estou usando dentro do meu bloco manual para poder escrever, ou seja, um acesso para escrita. E eu estou usando também no meu main para leitura, ou seja, diferentemente do que nós vimos na última aula, eu não estou escrevendo nela 2 vezes. Eu posso até verificar isso, ó. Então eu vou navegar até aqui, eu vejo que aqui eu estou de fato escrevendo nela. E agora eu vou navegar aqui e eu vejo que aqui eu não estou escrevendo nela, aqui eu só estou pegando, né, o sinal, o status da minha variável válvula 1 e somando o nível do meu tanque. E isso aqui também não está acontecendo, ou seja, essa variável aqui ela não está ficando verdadeira por algum motivo. Lá ela está ficando verdadeira, aqui ela não está. Então vamos entender o que pode estar acontecendo. O que a gente já conclui de cara é que o diagnóstico que nós fizemos no último vídeo, ele não foi válido, que aqui a gente não conseguiu identificar o que pode estar acontecendo. Por quê? O fato de eu usar a variável válvula 1 em 2 lugares para escrita gera o erro que nós vimos na última aula. Um sobrescreve o outro e aí acaba que um dos sinais é replicado de fato para a válvula e o outro ele é meio que ignorado. Isso causa um erro também na lógica. Porém, eu tenho também a opção de ter um overlap. O que é o overlap? A variável válvula 1 ela tem aqui o endereço M2.0. Nós já vimos uma variável booleana, o endereço aqui de 1 bit. Porém, eu posso, em algum momento da minha lógica, estar usando não o bit, mas eu posso estar usando o byte 2. E nós sabemos que o byte 2 ele inclui, inclusive, o bit de número 2.0. Inclui o bit de número 2.0, 2.1 e assim sucessivamente. Ou seja, por isso que aqui não está aparecendo que eu estou usando ela em outro lugar. Mas talvez eu esteja, mas não a tag válvula 1, e sim o byte
o qual é composto inclusive pelo bit dela aqui. Então aqui, nas referências cruzadas, eu tenho essas duas opções aqui que vai me ajudar a identificar isso. Por quê? Aqui, nessa opção que tem a lupinha, eu vou procurar para ver quais variáveis que possuem um acesso ali com o overlapping, que ele chama, né? É sobrescrita. Então aqui, ó, quando eu coloco para pesquisar, aqui a gente já nota que apareceu esse ícone do lado. Então a minha variável válvula 1 possui um acesso aqui sobrescrito de alguma forma. E aqui, nessa outra opção, eu posso mostrar esse acesso. Então eu clico na minha variável, na hora que eu clico na minha variável, ele vai me falar o que está acontecendo. Então, olha, eu tenho aqui uma variável que se chama byte 2.0, está sendo utilizado lá no main, na network 2, o nome da network é overlap, está sendo usado para escrita. E o endereçamento dele, então, é MB2, que inclui o M2.0. Então, eu estou escrevendo não na minha variável válvula 1, eu estou escrevendo no byte inteiro, ou seja, eu tenho uma prioridade maior nessa escrita do byte. Eu poderia escrever, inclusive, na word 2, então teria uma prioridade, inclusive, com relação ao byte 2. Então, aqui não é um diagnóstico tão simples, vamos dizer assim, porque eu não estou usando a variável válvula 1, mas o endereçamento dela está sendo sobreposto. E nós podemos verificar que isso realmente está acontecendo navegando para lá. Olha, então aqui na minha network 2, quando eu ativo o meu botão lá na IHM, que é esse dados overlap, eu movo 0 para o meu byte 2. Então eu estou movendo 0, inclusive, para a minha variável válvula 1. Eu estou sobrescrevendo ela, mas não utilizando a tag, utilizando o endereço. É isso que é chamado de overlap aqui no TiaPortal. Então, para a gente solucionar, aqui eu forcei esse erro. Para solucionar isso, eu posso simplesmente apagar isso aqui. Vou fazer download. Vou abrir a IHM. Então, aqui agora, ó, a minha variável overlap ela ainda está ativa. Eu deixei ela aqui, mas agora, ó, ela não influencia mais, porque não está mais havendo nenhum tipo de sobrescrita de valores. Então, a minha lógica funciona corretamente da forma em que estava funcionando antes de eu fazer, antes de eu sobrescrever o valor. Então, esse é mais um tipo de diagnóstico, um diagnóstico não tão simples quanto o que nós vimos na última aula, que era muito mais direto, mas que também compõe aí o leque de opções para a gente diagnosticar utilizando o TiaPortal. Até a próxima aula.